a gente tem um relacionamento com o ambiente, né, familiar, a gente tem um relacionamento no ambiente de trabalho. Então, tudo é relacionamento. Tudo é relacionamento. Nós somos seres relacionais. Foi para isso que Deus nos criou, para relacionamentos, seja no seu trabalho, seja dentro da sua casa, aonde for, sempre nós vamos estar nos relacionando, seja com 1, 2, 3, 5, 10 pessoas, nós sempre vamos estar nos relacionando com alguém, né? Seja ali mãe com filho, esposa com marido, filha com mãe, a gente sempre vai estar se relacionando com alguém, mas quando a gente destrava, né, esse primeiro relacionamento, que é o relacionamento intrapessoal, né? Ontem eu falei um pouquinho isso na outra mentoria. Manu, boa noite, seja bem-vinda, seja bem-vinda. Ontem eu falei sobre esse relacionamento intrapessoal, né? O relacionamento intrapessoal, ele é com você. Olha aí, mulherada chegando. Oi, Di, boa noite, sejam bem-vindas. Sejam bem-vindas. Então, quando você destrava esse primeiro relacionamento, que é o intrapessoal, né? Tem 2 tipos de relacionamento. O intra, para você que está anotando, anota aí, que eu já comecei a aula, hein? O relacionamento intrapessoal. Que relacionamento é esse, Pri? É o relacionamento com você mesma, né? É o relacionamento onde você começa a partir de perguntas. Quem eu sou? Do que eu gosto? Do que eu não gosto? O que eu gosto de fazer? Aonde eu gosto de estar? Até quando eu vou ficar onde eu estou? Que horas que eu vou avançar? Olha só quantas perguntas que você precisa fazer para desenvolver o relacionamento intrapessoal. Mas o que acontece? Nós queremos desenvolver o relacionamento interpessoal, que é o segundo tipo de relacionamento, quando você quer saber da pessoa. O que ela está fazendo, para onde ela vai, que horas que ela volta, de que maneira que ela vai fazer. Você sempre quer saber do outro, você que sempre quer estar voltada para o outro. E esse relacionamento é o que a gente mais convive, né? A gente sempre quer estar sabendo sobre o outro, mas eu trago primeiro para vocês, esse relacionamento intrapessoal precisa ser desenvolvido. E como que ele é desenvolvido, Pri? Quebrando a cabeça, quebrando a cabeça. Quando você encontra e você fala, não tem mais jeito, eu não consigo mudar as pessoas. Quem aqui já quis mudar as pessoas? Levanta a mão aí. Pri, eu quis tanto já mudar meu marido, eu já quis tanto mudar meus filhos, eu já quis tanto mudar a coleguinha de trabalho, eu já quis tanto, não é? E eu falei isso para minha mãe, falei, mãe, você queria mudar o seu amigo, né? A minha mãe contou essa história hoje do amigo. Eu falei, mãe, você não consegue mudar o seu amigo, você consegue mudar a maneira que você vai reagir com a atitude dele. Entendem? A gente nunca consegue mudar as pessoas, mas a gente consegue conduzir as pessoas para um amadurecimento. A partir de quando? A partir de quando estamos maduras e com o nosso relacionamento intrapessoal desenvolvido. Pri, qual é o primeiro passo do relacionamento intrapessoal? Autoconhecimento. Autoconhecimento. Conhecer-te a ti mesmo. Conheça-te, domina-te, olhe-se, é para dentro, né? Então, eu que venho aqui, né, de um apanhado de professores que estão por trás de mim. Sábado eu tive uma aula de filosofia incrível, aonde a gente consegue entender, né, por que grandes estudiosos, grandes filósofos, eles eram muito questionadores, porque era isso que eles tinham, eles procuravam respostas para comportamentos. E como eu disse aqui para vocês, né, quem não estava na primeira aula, eu vou trazer aqui um review aqui, né, para vocês de bônus. Esse foi o questionamento também ali do pai, né, dos temperamentos, que foi Dr. Hipócrates. Ele começou a observar que tinham coisas diferentes ali, né, quando alguns tipos de fluidos estavam
ali em desarmonia havia o processo de doença, né? Então, o estudo dos temperamentos, ele começou a partir de um questionamento, a partir de uma observação. Naquela época ali, né, só uns 400 anos antes de Cristo, não tinha um ultrassom, raio-x, quem dirá uma ressonância. Nada disso. Tinha o quê? A observação, que é o que menos fazemos hoje. Observar. Observar, porque nosso senso crítico sempre está para julgar. Mas cadê a parte de observar? E quando observamos, refletimos, compreendemos, elaboramos, e aí sim conseguimos trazer mais clareza sobre o que está acontecendo. E vocês vão entender nessa aula que tem temperamentos que tendem a falar antes de pensar. Uxe, quando eu vi, já falei. Aí depois que pensa. E tem temperamentos que pensam e não falam na hora, e depois se arrepende. Ai, eu devia ter falado. Isso é da sua natureza. Vocês vão entender os componentes que fazem parte de cada temperamento, né? Essa aula aqui é sobre as características de cada temperamento. Então, esse processo, né, intrapessoal fez com que o pai da medicina, doutor Hipócrates, começasse esse tipo de questionamento. E ele começou a observar que quando acontecia uma desarmonia, um desequilíbrio entre alguns fluidos do nosso corpo, a bile, a fleuma, a bile negra e o sangue, esses 4 tipos de fluidos, quando estavam em desarmonia, acontecia o quê? O processo de doença. E, muito astuto, o pupilo dele, Galeno, começou a observar que o comportamento dessas pessoas também mudavam quando eles estavam em processo de doença. E aí acontecia o quê? Tinha uma mudança no comportamento deles. E onde Galeno, também um grande estudioso, começou a observar a relação com os processos da natureza. Olha que lindo, a fleumática adora essa parte. Ele começou a observar que as pessoas também se comportavam e podia fazer relação com as estações do ano. Por isso que eu gosto de deixar muito bem claro que o estudo dos temperamentos, ele não é científico, tá? Ele não é um estudo com comprovação científica. Até hoje, uma colega, minha mentora, psicanalista, foi questionada. Esse estudo do temperamento aí é balela, como diz, horóscopo de crente. É balela, isso daí, ó, não tem comprovação científica, não tem um papel falando que ele foi testado, comprado, lá. Ele só tem 400 anos antes de Cristo. Ou seja, o estudo do temperamento, ele é baseado na simbólica. Vocês lembram lá na outra aula que eu trouxe essa explicação simbólica? Camila estava, Leia estava, Mar estava. Na outra aula eu falei que ele é um estudo baseado na simbólica. Por isso que são apenas 4 temperamentos, tá? E ele é comparado ali, né, com a primavera, verão, outono e inverno. E também com os 4 elementos na natureza: fogo, terra, água e ar. Por que o número 4, Priscila? Porque o número 4, nesse estudo da simbólica, ele representa estabilidade, ele representa segurança. E é tudo isso que nós procuramos nos nossos relacionamentos. Nós queremos nos sentir seguras, nós queremos nos sentir estáveis, seja no nosso relacionamento no ambiente de trabalho, no nosso relacionamento amoroso, seja dentro das nossas amizades. Nós sempre buscamos por segurança. Se aquilo já gera um desconforto, gera uma desconfiança, nós queremos romper. Então, por isso que é um estudo simbólico. São 4 temperamentos elencados com os elementos da natureza: fogo, terra, água e ar, tá? Então, foi isso que nós vimos na aula passada, só para dar um plano de fundo aqui para aquelas que não estavam, e só para a gente retomar aquilo, né, que nós estudamos, assim como temos também a simbólica do número 7,
7 cores do arco-íris, 7 notas musicais, 7 dias da semana. Vocês já tinham pensado? Tudo tá ali envolvido nesse estudo da simbólica, né? Temos aí o 12, né? 12 meses do ano, 12 apóstolos. Então, temos vários outros exemplos também. Então, o estudo do temperamento é um estudo da simbólica, tá? Porém, um estudo que ele serve de base, né? Lembra na outra aula também que eu falei que o temperamento, por ele ser um estudo da simbólica, né? Ele é algo ali mineral, porque o outono nunca deixa de ser outono, o inverno nunca deixa de ser inverno, o quente nunca deixa de ser quente, o frio nunca deixa de ser frio, ou seja, ele não altera. Vocês percebem que tem essa estabilidade? E o estudo do temperamento, ele também tem essa estabilidade. Ele traz toda essa relação com essa parte fisiológica também, que foi trazida através desse estudo dos 4 humores: a fleuma, o sangue, a bile amarela e a bile negra. Então, ele tem toda essa base da simbólica, tá bom? Então, se um dia, pupilas, vocês forem questionadas, esse estudo é balela, você fala, olha, tudo bem, respeito a sua opinião, mas esse estudo realmente ele não é científico. Nós não vamos discordar. Ele é um estudo com base na simbólica, assim como todos os outros estudos também que existem com essa base, tá bom? Por que a pessoa vai te perguntar, por que são 7 cores do arco-íris e não 8? Por que são 7... Porque são 4 estações do ano e não 5? Alguém já perguntou isso para vocês? Ninguém pergunta, porque entende? É algo que é mineral, é algo que é imutável. E o temperamento, ele está nesse lugar. O temperamento é como se fosse aqui, a copa da árvore. Imaginem aí, quem está desenhando. Desenha uma árvore, desenhem a copa, desenhem o tronco e desenhem a raiz. O que é o temperamento? É a raiz, é algo mineral, é algo que não muda, é algo que é o seu ponto de partida. Então, Priscila, temperamento muda? A resposta é não. Temperamento altera? A resposta é não. O que muda, Priscila? A copa da árvore, que é a personalidade. Na outra aula eu expliquei a diferença de temperamento e personalidade, mas para que vocês relembrem, tá? Temperamento não muda. Temperamento a gente tempera, a gente amadurece. Então, ao ponto do quê? De você nem saber qual que é o meu temperamento. Ao ponto do temperamento ficar ali, em segundo plano. Então, o temperamento, tem até uma frase da minha professora que eu gostei bastante, e eu falei que eu estou trazendo tudo isso daqui para vocês, fresquinho da Silva, né? Foi tão interessante que ela disse assim, ó, o temperamento influencia em tudo, mas não determina nada. O temperamento influencia em tudo, mas não determina nada. Por quê? Porque não é baseado no seu temperamento, não é isso que vai servir de muleta para você. Eu sou fleumática, por isso que eu não quero entrar no meio dessa discussão. Porque a principal motivação do fleumático é a paz. Porém, tem coisas que ele vai sim comprar o resultado ali, ele vai comprar a briga. Então, nós não podemos usar temperamento como muleta, tá? O temperamento, ele influencia, vai ser aquilo que vai ser mais instintivo para você. Vai ser falar ou vai ser calar? Vai ficar marcado muito ou aquilo não vai te marcar tanto? Então, o temperamento, ele influencia, mas o que vai determinar os seus resultados nessa vida é o desenvolvimento da sua personalidade. Porém, tudo isso, né, questão de personalidade, ela é moldada com o ambiente, ela é moldada se você se você teve uma influência de um outro temperamento quando você era criança, isso sim
vai influenciar, mas aquilo que é natural, aquilo que é mineral, intrínseco, isso não muda, tá? Então, é sempre importante a gente deixar isso muito claro, tá? Porém, o temperamento, ele tem ali as suas forças e as suas fraquezas. E agora eu já vou entrar aqui na aula mostrando para vocês ali quais são as características de cada elemento, né? Fogo, terra, água e ar, tá bom? Tudo bem por aqui, por enquanto? Estão aí? Estão me ouvindo? Tá tudo certo? Vamos lá. Deixa eu compartilhar a telinha aqui com vocês. Beleza. Deixa eu trazer aqui essa principal. Então, hoje, workshop, as principais características de cada temperamento. Bom, então aqui eu mostrei para vocês, né? Temperamentos quentes, né? Lembra que na outra aula a gente fez uma cruz, né? Uma cruz. Em cima ficam os temperamentos quentes, e embaixo os frios, tá? Então a gente sempre vai trabalhar esses dois opostos: quente, frio, seco e úmido, tá? Quente em cima, frio embaixo, seco de um lado, úmido do outro, tá bom? Esse eixo, né, vertical é onde nós vamos ali trazer as características de cada elemento desse eixo primeiro vertical, né? Então vamos aqui, deixa eu passar para vocês. Muito bem, olha aqui, gente. Vamos falar primeiro aqui, ó, do eixo vertical. Esse elemento, gente, o fogo, quando vocês olham para o fogo, né? Ou quando vocês olham aquilo que representa ali o fogo, né? É o verão, né? O que nós conseguimos trazer de características, né? O fogo, ele aquece, né? Pode escrevendo aí no chat o que vocês, quando olham, né, para o fogo, vocês conseguem ver, né? O fogo, ele tá sempre ali apontando para cima. A gente nunca vê o fogo para baixo, né? O fogo tá sempre ali para o alto. O fogo tem essa capacidade de se expandir, né? O fogo ele foi feito para isso, né? Para expansão, né? Então, esse elemento, né, que é a esfera quente, né, ele traz aí essa característica de expansão, né? Então, aquilo que está ali na parte de cima, que é o quente, tá? Dessa simbólica, o quente, ele vai trazer essa característica de expansão, tá? Ele vai trazer sempre essa característica de... Ele vai ali falar o que pensa, ele vai ter facilidade para se colocar ali nos lugares, nos ambientes. Então, o fogo, ele vai sempre remeter ao crescimento, né? Sempre ser mais o quê? Para tendência, né, à extroversão. Então, os componentes, né, os temperamentos que tem o componente quente, ele sempre vai trazer essa característica. Característica o quê? De expansão, característica de crescimento, característica também de dispersão, tá? E essa característica que é muito também que traz, né, essa simbologia também que é a parte de extroversão, né? Então, e uma coisa que é muito importante, que é um domínio também que a gente vai observar aqui, que ele tem os quentes, né? O que tem essa simbologia, que tem o quente, ele tem velocidade de reação rápida. Anota aí, mulher.
O quente, ele é rápido. O quente é aquele que pensa rápido, age rápido, fala rápido, é a pessoa do 220, tá? E ele vai, sim, por essa quentura, às vezes se comportar de maneira impulsiva, ele vai se comportar, às vezes ali, sabe quando fala, trocou a carroça na frente dos boi, atropelar às vezes as coisas, tá? E ele às vezes pode ser um pouco imprudente. Características do quente. Ele é sempre para fora. O quente sempre expande. O quente sempre vai dispersar, crescer. Essa é a característica aí desse primeiro domínio, tá bom? E ele é rápido. Tudo bem até aqui? Vamos agora para a parte de baixo aí. O frio. Quais são as características aí desse elemento frio, né? O frio, diferente aí, né, do quente, o frio ele vai o quê? Ao invés de expandir, ele vai concentrar. Ele vai, ao invés de crescer, ele vai ter características de repouso. Ele vai permanecer. Ele vai ficar ali mais, sabe, aquela pessoa que meio que entra muda e sai calada, aquela pessoa que pensa lento, age lento, aquela pessoa que tá contando a piada, a pessoa vai rir 2 minutos depois, porque não entendeu, precisa ali ainda, né, colocar o pensamento em ordem, tá? Características de temperamento com componente frio, bom? Então, sempre vai estar ali, né, buscando ter mais calma, mais segurança. São esse elemento que tem a composição fria, tá? Que lá na frente nós vamos ver quais são os elementos que têm o quente, quais são os temperamentos que têm o frio. Então, eles tendem ali a tendem não, a velocidade de reação dele é lenta. Priscila, o que é velocidade de reação que você está falando? Não estou entendendo. A velocidade de reação é aquela hora quando eu chego para você e eu falo assim, ô Camila, quando acontece alguma situação, a sua vontade é você reagir ou você vai analisar primeiro? Isso é velocidade de reação. Quando acontece algo ali, você age rápido, pensa rápido, já faz tudo muito rápido, você já expande, você já resolve, ou você analisa, você concentra aquilo, você permanece, você leva um certo tempo para assimilar tudo. Entendem o que é velocidade? Aí algumas pessoas podem falar, mas Priscila, depende. Tem algum depende aqui? Sempre tem. Todas as aulas depende. Mas o depende, ele vai estar relacionado à sua maturidade. Depende aonde você vai expandir. Depende aonde você vai concentrar. Entendem? Aonde eu consigo realmente entender qual que é a minha vontade dentro da sua casa. Ali você vai ser o seu temperamento purinho, porque você não vai ter filtro, você não vai ter outras pessoas ali. Você tem, desculpa, você tem a pessoa que convive com você e conhece você. Então ali você é o seu próprio, aquilo que é mais instintivo para você, né? Por exemplo, tem pessoas que diante uma confusão no trânsito, diante de uma batida no trânsito, reage de uma maneira. Já vai
abre a porta do carro, já vai brigando, já vai, né, ofendendo, mas por que isso? E vamos resolver tudo isso daqui, já chama a polícia, já vamos, então já pega aí que eu já vou marcar o número da sua habilitação, rápido, expande, cresce, dispersa. Outros vão agir de uma maneira mais concentra. O que será que eu fiz? Mas como que aquele carro veio de lá para cá e eu não vim? Mas eu acho melhor, eu vou esperar aqui, ver se a outra pessoa vem me procurar. Nem vou sair do carro. Eu vou sair do carro, vou analisar a situação, ou seja, tem um componente frio. Então, esse frio e esse quente, ele traz ali, diante uma situação, como você reage. Você reage de forma rápida ou de forma lenta? Priscila, depende. Se é no meu ambiente de trabalho, eu preciso entregar resultado, eu sou rápida. Mas não, se é na minha casa, ai não. Deixa eu aqui, quero permanecer, quero ficar aqui, quero repousar, quero ficar no meu canto, quero fazer as coisas no meu tempo. Entende? Então aqui a gente já consegue analisar um pouco. Um é sempre para fora e o frio para dentro. Concentra. Um expande, outro concentra, tá? Uma outra situação sobre quente e frio, o próprio relacionamento amoroso, né? No meio de uma discussão, no meio de um conflito, sempre vai ter aquele que vai expandir, que já vai falar, que já vai pôr para fora e vai ter aquele outro que vai guardar. Eu vou pensar, depois a gente conversa, eu vou analisar, e isso está concentrado. A pessoa não deixou de sentir, aquilo está concentrado ali. Mas a maneira de reação é diferente. Então, um reage rápido e outro reage de forma lenta. Tudo bem? Esses são os primeiros componentes. Então, a pergunta que a gente pode fazer é: se eu te ofender, você já reage? Tipo, bateu, levou? Ou se eu te ofender, você vai analisar, não reage de primeiro e depois você coloca aquilo para fora. Então, a gente sempre tem que colocar algumas situações, né? Diante de uma situação, como que você reage ou você não reage? Vocês vão analisando aí a própria história, o próprio contexto de vocês. Olha que interessante, me veio à memória que uma vez eu fazendo um curso, né, na área de odonto, nós terminamos o curso, eu já estudava temperamentos, nós terminamos o curso, saímos para fora da escola que a gente estava estudando, e aí um dentista viu que o carro dele tinha sido roubado. Não estava mais na rua onde ele tinha estacionado. Algumas pessoas ficaram, meu Deus, liga para a polícia. E agora? Mas vou ver se o meu também foi roubado, né? E ficou aquele alvoroço assim. E a própria pessoa, né, que tinha ali sido assaltada, né, roubada, ela falou assim: eu vou ligar para o seguro e vou falar desse jeito. E vou falar para o seguro o que aconteceu. Já vou ligar para minha esposa, pedir para ela buscar as crianças na escola e vou pegar uma carona para ir embora. Nessa paz do Senhor que estou te falando. A gente olhou e falou assim: doutor. E eu olhei e falei: esse tem componente frio. Aí ele concentra, ele repousa diante de uma situação. Então, isso são ali características de quente e frio, entende? Tem aquele temperamento quente, ele sempre vai ali, bateu, levou, bateu, levou. Fale com o colérico, fale com o colérico. Agora, fale com outro temperamento, o melancólico, ele vai concentrar, ele vai guardar. Entendem? Então, isso faz parte ali do eixo
vertical dos temperamentos. Tudo bem? Tá fazendo sentido até aqui? E pupilas, dá um joinha aí que eu tomo água. Tá, gente, eu falo no grupo, né, que eu sou profunda, que eu trago aqui só ouro, só mistério para vocês. Vocês não acreditam, né? Vocês acham que eu nasci ontem com esse estudo de temperamento, né? E agora que eu saí da outra certificação, eu tô mais afiada ainda. Vamos para a segunda parte aqui desses componentes, Priscila, que temos aqui o componente agora do eixo horizontal, componente úmido e componente seco, tá? Daqui a pouco a conta vai fechar, nós vamos chegar aí finalmente em cada temperamento. Eu só não posso ensinar para vocês sobre temperamento sem ter passado por aqui antes, né? Senão vai ficar algo que vocês pegam aí na internet e vocês conseguem entender sobre isso, né? Mas eu estou aqui para mostrar para vocês aquilo que é de origem, né? Para vocês começarem a analisar dessa maneira. Então, quando falamos, né, desse eixo aí da horizontal, nós temos o componente úmido de um lado e o seco do outro, tá? O que significa isso, Priscila? Isso vai determinar as nossas vivências no mundo, né? Como os acontecimentos marcaram em você, né? Como que isso ficou emocionalmente? Lembra do outro exemplo que eu falei diante de uma ofensa, né? Se você reage rápido ou você reage lento, diante de uma ofensa, aquilo fica muito marcado em você ou isso marca, mas de uma forma breve, né? Porque todos temos memória, não estou falando aqui que ninguém tem memória, mas isso fica de uma forma profunda ou fica de uma forma superficial? Isso fica de uma forma breve ou fica de uma forma longa, tá? É sobre isso que fala essa característica de úmido e seco. O quanto isso marca em você, o quanto as ofensas, o quanto as experiências que você teve na sua vida ficam marcadas em você, tá? Quanto tempo isso permanece em você? Isso permanece de forma breve ou isso permanece de forma longa, tá? Isso fica ali guardado em você. E temperamentos que têm o componente úmido, né? Ele tem qual característica? Ele envolve, ele flexiona, ele retorna à sua forma, né? Ou seja, esse envolve, né? Ele quer relacionamento, ele quer ali viver o aqui e o agora, ele não fica muito pensando no passado, nem muito no futuro. Vamos viver o que temos para viver hoje, meu querido e minha querida. É assim, ele tem essa característica, né, de envolver. Lembra que eu falei no começo da aula do comportamento do amigo da minha mãe? Tava uma briga num grupinho, outra briga no grupinho. O que aquele amigo queria? Que os dois grupinhos ficassem juntos. Ele queria envolver todo mundo de novo. Ele não queria ver um rompimento entre os grupos de amigos. Vocês entendem? Quando vocês começam a estudar sobre temperamento, vocês vão ficar craque em ler pessoas. Vocês vão ler melhor as pessoas, vocês vão conseguir saber pelo menos qual é o ponto de partida, aquilo que você pode esperar da pessoa. E se você sabe o que você já pode esperar da pessoa, menos frustração. Então, não espere de uma pessoa que ela seja rápida, sendo que o natural dela é ser lenta. Olha, gente, já está virando uma mágica isso daqui? Claro que com o processo de amadurecimento ela pode, mas o natural, o mineral, vai ser a lentidão. E não espere de um rápido que ele seja lento. Não, ele é rápido, ele é para fora, ele é expansivo,
Vocês entendem que daí diminui o processo expectativa, frustração? Faz sentido isso já dentro do relacionamento de vocês, dentro do ambiente de trabalho, dos familiares de vocês? Vocês já vão começando a perceber algumas pessoas que têm componentes. Aqui a Carol, meu marido é lento e no começo eu sofri muito, pois sou rápida. E hoje em dia aprendeu, depois de 20 e tantos anos. É sobre isso. Entende? Sobre você saber como que você funciona. E você vai saber como o outro funciona, mas você não sabe nem quem invernizou a asa da barata. Você vai querer saber do outro. Então começa por você, tá? E pessoas que têm esse envolvimento, como eu disse, né, esse componente úmido no seu temperamento, que vocês vão ver qual que é, ela tem essa questão de querer buscar relacionamento, né? Ela flexiona aquela pessoa que cede mais, tende, né? Tende a ceder mais, tenta abrir mais mão das coisas, porque ela flexiona mais. Por que que a Priscila sempre insistiu nos relacionamentos? Priscila, larga isso para lá. Priscila, deixa isso daí quieto. Aí eu vou tentar. Aí eu vou tentar mais um pouco. Aí eu vou perdoar de novo. Aí eu vou dar mais uma chance. Olha aqui o componente úmido gritando na Priscila. Olha, entende? Ela flexiona muito. Ela tende ali a ceder algumas situações, né? Por que que retorna, né, a sua forma? O que que é isso? Pessoas que você vai ali falando, e ela vai fazer igual, ela vai fazer igual, ela vai fazer igual. Filho, tá, não vai para mexer aí, ele vai, mexe mais um pouco. Filho, já falei que é perigoso, ele vai, mexe mais um pouco. Tá tudo bem, para aquilo ali não tá mudando nada na vida da pessoa. É normal, é natural para ela. Então, o que que precisa ter? Paciência. Paciência com quem tem componente úmido, porque sempre vai estar tá ali. Priscila, vai mudar? Mas vai ter que ter paciência. É onde a gente trabalha a maturidade depois. Coisas que, quando a gente fala desse outro domínio, né? Um primeiro lado, quente, frio, era o que? Era a velocidade de reação, rápido ou lento. Aqui a gente vai olhar para o tempo de duração, o quanto esses acontecimentos que passaram na sua vida, o quanto eles ficam marcados para você. Ele marca de uma forma breve, ou seja, olha, tive um episódio, vamos dizer, uma festa de aniversário, e 2 semanas depois, ok, festa de aniversário, né? As pessoas, foi meu aniversário e ninguém me deu parabéns. Tudo bem. Aquilo não te marca de uma maneira ali longa. Você fica um pouco chateado, mas depois tudo bem, tá? Você não lembra das coisas com tantos detalhes, coisas da sua infância, da sua adolescência. Não estou falando, todos temos memórias, ok? Mas aquilo não. Você não fica tão vivendo aquilo, trazendo aquilo à memória toda vez. Característica de úmido, tá? Aquilo ali, ele tem um tempo de duração mais breve, né? Algo como se fosse superficial, vamos dizer assim, tá? Não fica tão ali marcado, né? Às vezes uma pessoa dentro, vamos dizer aqui, um contexto de um relacionamento amoroso, a pessoa falou que ia levar você por um passeio no sábado e aquilo não aconteceu. Aquilo você fica marcada, fala, poxa, mas a gente tinha combinado, mas aquilo não fica tão remoendo em você.
Tudo bem, mas o outro componente, ele vai sentir isso de uma maneira diferente. Se ele falou, para mim falou, tá falado. Não, falou, eu já deixei aqui, ó, já entrou para minha listinha. Entende? Essa característica do úmido não. Ela sente, mas não marca tanto, tá bom? Então, o que a gente vê aqui, né, de pontos aqui, de algumas fraquezas de quem tem essa característica do úmido? Falta de posicionamento, precisa ser um pouco mais firme, tá? Às vezes precisa sim se posicionar para aquilo que acredita, assim como vocês veem a Priscila com seu componente úmido, colocando a cara no Instagram e lutando pelas famílias, com tantas pessoas mandando voadora para mim, eu não estou nem aí, porque a minha umidade supera isso. Como eu disse, eu sou a Priscila e tenho o temperamento X. O temperamento, ele não me define. Então, eu uso o quê? Outros temperamentos para trazer essa força. Essa é a grande virada de chave. Quando você olha para o outro componente, eu vou me modelar naquele outro componente. Entendem como é importante vocês conhecerem as características de todos os temperamentos? Mas tem, sim, aquilo que é intrínseco, aquilo que é natural, é o seu instinto, né? Então, quando a gente passa ali, né, diante de uma ofensa, como isso fica marcado em você? Isso fica marcado de uma forma profunda ou de uma forma superficial? Isso a gente pode levar características para o perdão. Quanto tempo você demora para perdoar uma ofensa? Nossa, Priscila, não. Só Jesus, né, querida? Eu não sou Jesus, não. Perdão, filha, só com Jesus. Comigo, já era. Nunca mais. Escreveu, não leu, pau comeu. Comigo, não. Já vai para minha lista, ó, esquece da minha vida. Quanto tempo você demora para perdoar? Pode colocar aqui. Isso vai levar você ou para o componente úmido ou para o componente seco. Priscila, eu perdoo, mas eu demoro. Olha, tem coisas aqui dentro de mim que eu estou precisando trabalhar ainda, coisas de 10 anos atrás. Características do seco. Tempo de marcação longo. Entende o processo de perdão acontecendo aqui com essas questões, tá? E quando nós vamos aqui, né, para o componente seco, ao invés, né, dele envolver, ele vai preferir romper, tá? Ele não quer muito ter essa questão de ter muitos relacionamentos, ele quer mais algo que seja um pouco até distante, tá? Ele acaba o quê? Prezando muito pela ordem, tá? Uma característica do temperamento que tem o componente seco. Ele marca, né? Como eu disse para vocês, ele tem uma memória, vamos dizer assim, mais profunda do que quem tem o componente úmido. Então, ele deixa, né, aquelas memórias até com detalhes. Se você ali combinar alguma coisa com quem tem um temperamento seco e aquilo não for cumprido, você está arrumando uma grande briga, porque ela vai lembrar daquilo que falou, no dia que falou, que horas que estava, que roupa que estava, que carro que estava passando, com detalhes. Isso marca de uma forma com detalhes, tá? E ele consegue o quê? Quando ele faz, né, essa questão de concentração, ele prefere o quê? Por ele ficar marcado, ele prefere ali sair de perto da situação. Ele não vai ali querer a característica de retomar a forma, né, de voltar a fazer. Não, ele vai querer se distanciar da situação, tá? Age com um pouco mais
né, tende a ser um pouco mais rígido, tem essa característica, né, do seco. Por quê? O que que é o seco? Qual que é o elemento da terra? Qual que é o elemento né, da natureza? É a terra, né? A terra seca, né? Então, ele tende, assim, né, ter essa questão de rigidez. Mas, por outro lado, né, é a terra onde a gente semeia, é a terra onde tudo começa, onde é plantado. Então, vocês vão entender que não existe temperamento ruim ou temperamento bom. Não, tudo é um processo de maturidade, tá? Ele tem muito um tipo de fala assim: isso não é justo. Tem uma ira, tem um senso de justiça muito aguçado. Temperamentos que têm o componente quente, ele tem sim esse senso de justiça mais aguçado. Isso não é justo, né? Por exemplo, às vezes a mãe prometeu alguma coisa, não, mas a minha mãe disse que ia fazer. Se ela fez para mim, não fez para o e fez para o outro, isso não é justo. Tem aí essa ira, né? Tende a acontecer com temperamentos que têm o elemento seco, né? É um elemento que tem características de muita lealdade, né? Por conta ali da, da sua estabilidade, né? Por ser terra. E ele tem esse grande impacto também, né? Temperamentos que têm o componente seco, ele consegue ali impactar as coisas de uma forma diferente, tá? E o tempo de duração, como eu disse, né? Quando estamos olhando para o úmido e seco, a gente vê ali a respeito das nossas vivências no mundo. Então, com os elementos, com o temperamento que tem o componente seco, aquilo marca de uma forma mais profunda, marca de uma forma mais longa, tendem a ter maior dificuldade de perdoar, tá bom? Essa é a característica aqui desse componente seco, tá? Temperamentos com componente seco. E logo depois conseguimos colocar tudo aqui, para vocês verem, gente. Vocês viram como não é tão simples falar? Eu tenho temperamento X, eu tenho temperamento Y, Z. Vocês entendem que eles escondem ali por trás dele as características primárias, né? Então, aqui, ó, na esfera de cima, nós temos quem são os quentes? Com temperamentos quentes, né? Colérico e o sanguíneo, né? O que compõe ali o temperamento sanguíneo? Ele é quente e úmido. O que compõe ali o temperamento colérico? Colérico é quente e seco. Tá fechando a conta aí na cabecinha de vocês agora? O que agora para a esfera de baixo, ali para o frio? O que compõe o elemento fleumático, o temperamento fleumático? Ele é frio e úmido. O que compõe ali o temperamento melancólico? Ele é frio e seco. Então, o sanguíneo, se ele é quente, o quente ele faz o quê? Ele expande ou ele concentra? Escreve aí no chat para mim. O quente, ele expande ou ele concentra? Temperamento que tem a característica quente. Ele vai para fora. Exatamente. Ele expande. Então, quais são os temperamentos que vão ali expandir? Sanguíneo e colérico. Aqueles temperamentos que são para fora. Aqueles temperamentos que têm essa característica, que a vontade deles é reagir. Reagir. São temperamentos que
Até, né, tem um estudo que diz que os temperamentos quentes, eles são mais questionadores para fora. O temperamento frio, ele questiona, mas é para dentro. Fica só ali. Só com a cabeça saindo fumacinha. Temperamento quente, ele questiona para fora, tá? Então, sanguíneos e coléricos, os temperamentos quentes, tá? Característica ali, o que faz com que o sanguíneo seja quente e úmido? Ele traz essa característica da, da umidade, né? Ou seja, ele vai ser mais envolvente, né? Ele vai ser aquele temperamento que gosta de relacionamentos, que gosta de pessoas, que quer ali, né? Que não marca tanto, lembra? Por causa da umidade, ele vai, ó, entre uma amizade. Aconteceu ali, uma amiga chateou a outra. Quando é o componente ali, né, quente, úmido, sendo essa amiga sanguínea, sabe o que ela vai falar? Ai, amiga, ai, tá bom, vai, ai, eu te perdoo, vamos fazer as pazes, vai ficar tudo bem, ai, que bom, vamos lá, vamos comprar, vamos falar, vamos brincar, é isso, entende? O sanguíneo, ele tem essa motivação de relacionamento, ele quer envolver, ele quer ali expandir, tá? E ele não fica tão marcado com as coisas que acontecem. Essa característica ali do sanguíneo. E aí, se a gente for ali para o colérico, né? O que a gente trouxe ali do colérico? É ele ter também, né, essa característica de expansão, mas ele tem o componente seco, ou seja, o colérico tende a ficar mais marcado com os acontecimentos que acontecem. O colérico, ele tende ali a ser um pouco mais impactante, né, com as suas reações. Ele reage, os dois são reativos, né? Os dois reagem ali para fora, né? Tanto o sanguíneo quanto o colérico. Mas o colérico ele reage com uma maneira que impacta mais, ele se posiciona mais diante de uma situação, né? O colérico você não fala duas vezes, ele já vem muito posicionado, né? O sanguíneo, ele tem esse componente da umidade. Vocês entendem que a gente consegue fazer aí essas correlações, né? E aqui embaixo, né, o elemento frio. Frio e úmido, temperamento fleumático, frio e úmido. Então, o que é, né, a característica do úmido? Ele vai concentrar, né? Ao tempo que o quente, sanguíneos e coléricos expandem, os temperamentos que têm a característica de frio, ele concentra, né? Ele vai querer ali, né? Não tantas amizades. E eu vou abrir meu coração aqui para vocês. Aqui em casa é um quente e um frio. Eu tinha um receio de mudar para uma casa e a minha casa ser cheia de gente, de ter muitos amigos toda hora, toda hora, toda hora. Eu precisei ter uma conversa com meu marido antes de vir para casa. Vocês entendem? Eu amo pessoas, mas até uma certa hora, num certo dia, entende? Então, como isso vira chave dentro dos nossos relacionamentos? Às vezes você está dentro de um relacionamento que você gosta de ter mais pessoas, gosta de mais festa, gosta de convidar todo mundo, mas o seu marido tem esse componente frio, ele gosta mais desse repouso, ele gosta mais de permanecer, ele não tem tantas características assim de umidade, por exemplo. Vocês entendem? Um gosta mais de sair, outro gosta mais de ficar dentro de casa. Conseguem ver essa relação aí dentro da dinâmica de vocês?
Então, com isso, vocês vão trazendo, né? Por exemplo, a minha mãe nunca teve, né, o hábito de ficar recebendo pessoas, recebendo visitas, e isso, características também do temperamento dela, diferente da irmã dela, que toda festa é na casa da irmã dela, é na irmã dela onde são feitos ali os cafés da tarde, é a irmã dela que toma a decisão das coisas da família, entendem? Olha aí, para quem tem mais de um filho, analisa o, o temperamento de cada um. Uns são mais para fora, outros mais concentrados. Tá fazendo sentido, gente? Já tá virando umas chavinhas aí na cabeça de vocês? E o melancólico, ele tem aí o componente frio, né? Aonde ele também vai concentrar a tendência natural dele é manter-se, né, em repouso, é permanecer por características do frio, e também tem o componente seco, assim como o colérico, né? Ou seja, ele tende ali, né, ter uma memória mais profunda, ele tende ali a ter um pouco mais, né, de ordem, um pouco mais de rigidez. Isso é característica do componente seco. Tudo bem até aqui? Vocês estão gostando da aula, gente? Eu falei, gente, aula de milhões. Aula de milhões. É, olha aqui agora, vamos entrar em algumas características. Está gostando, né, Áurea? Você entende como no ao vivo é diferente, mulher? Que bom, feliz que você está aqui, viu? Minha cunhada também está aqui, minhas bestes. Que bom, muito feliz. E agora vamos aqui. Vou começar com as características aqui, ó, do fleuma. O fleuma, como para ele sempre está tudo muito bom, ele nem se importaria se ele ficasse por último. É tipo isso, sabe? Para mim, não tem importância se a Priscila me apresentar por último, não. Mas eu vou honrar aqui e vou começar. Temperamento fleumático, olha aí. Componente frio e úmido. Qual que é o elemento aqui da natureza que caracteriza o fleumático? Coloca aí, quero ver se vocês estão afiadas. Quero ver. Qual elemento da natureza que característica ou que tem aí a simbologia do fleumático? Quem que é? Lembra dos 4 elementos? Fogo, terra, água e ar? Uhum. Fleumático, eu não coloquei de propósito, só para saber se vocês estão aí ligadas. E das estações do ano? Quem que é aí o fleumático nas estações do ano? Primavera, verão, outono e inverno. Ah, é? Tem gente afiada aqui. Isso mesmo. Então, aqui, ó, características do temperamento fleumático. Apaziguador, inimigo dos conflitos, facilmente adaptável, prudente, sensato, reflexivo, tranquilo, discreto, é um coração bom, mas que não se excita facilmente e que falta um entusiasmo e espontaneidade. Apreciadores da harmonia e da cooperação, intuitivos e dificilmente se irritam com algo, tá? Esse é o fleumático. Já começam aí. Esse momento, eu gostaria que vocês já fizessem uma análise de vocês, não agora da fase adulta, tá? Olha um pouquinho lá dos 7 aos 15 anos, dos 7 aos 14, tá? Dos 7 aos 14. Se você tinha essas características. Quem era você na fase da escola? Você gostava ali? Você preferia evitar os conflitos na sala de aula? Você se mudasse de uma sala para outra, você se adaptava facilmente? Você era aquela aluna mais
tranquila, professor falou, você, ok, obedece, questiona, mas questiona para dentro, tá? Começa a fazer essa análise, agora que é um processo de vocês começarem já a se analisar, tá? Ou analisar as pessoas que vocês convivem. Claro que sim, na fase adulta a gente observa, sim, o temperamento, né? Principalmente porque ele tá ali, não tá maduro, e ele é quem ele é, né? A maioria dos temperamentos, né, da fase adulta ainda não estão temperada, não passaram por essa mentoria aqui, né? Então você vai conseguir ver o temperamento ali com mais características, né? Então, eles dificilmente se irritam com algo, né? Conhece alguém que demora para se irritar? Eu gosto de falar que os temperamentos frios, eles são pavio longo. Anota aí. Fleumático é pavio longo. Tem essa característica, demora ali para, às vezes, né? Lembra que ele tem, os frios têm o componente lento? Ele demora para explodir, demora ali, ele prefere, né, ter ali um repouso, né, tende a repousar, tá bom? Aí, e agora aqui, vamos para quem, gente? Mais um que tem o componente frio, tá? Tô começando pelos frios aqui hoje. Melancólico. Com qual elemento da natureza aí temos o melancólico? Fogo, terra, água ou ar? Boa. Fogo, terra, água ou ar. Isso, ele é representado simbolicamente pelo elemento terra. Gente, esse estudo, aonde vocês forem, em nome de Jesus, eu declaro que vocês vão conhecer nações. E se um dia vocês chegarem lá e alguém falar de temperamento, vai ser a mesma simbologia. O componente, ele funciona aqui e funciona no Japão. Para quem estuda temperamento no Japão, o melancólico continua sendo terra. Vocês entendem a importância da simbólica? Ela não muda, ela não muda. O verão continua sendo verão, aonde ele for. É a mesma coisa o temperamento. Por isso que é algo que é estável. Por isso que é algo que traz essa segurança, porque ele vai ser em qualquer lugar que vocês estiverem. Com quem vocês conversarem de temperamento, o fleumático sempre vai ser a água, o melancólico sempre vai ser a terra. É esse o estudo, tá? Então, características aqui do melancólico: frio e seco, ou seja, frio tende a concentrar, né? E o seco tem aí essa característica também. O tempo, o frio ele é mais lento, lembra? Temperamentos frios são mais lentos, temperamentos quentes são mais rápidos. O frio tem essa característica de ser, né, ali lento, né? E por ter o elemento seco, ele acaba marcando de uma forma mais profunda. Características, Priscila, do melancólico: organizado, metódico, apreciador de rotina, profundo, saudosista, inclinado à solidão e reflexão, inteligência aguda e profunda, e sofrem, às vezes, com uma frieza e ingratidão. Gostam de ter muito claro o que deve ser feito e tendem a desaprovar as mudanças de plano por conta das características, tá? Então, temperamento melancólico são pessoas que tendem à ordem, tá? O melancólico, a principal motivação dele é a ordem. Ele sempre vai ter uma motivação. Você prefere o quê? Eu prefiro a ordem. O que você paga para ter na sua casa? Ordem. Você consegue tirar isso. Isso é o que vale ouro.
Anotem aí do fleumático, a maior motivação do fleumático é a paz. Ele paga para ter paz. Tudo bem que numa fase madura, com tantas atribuições que nós temos, todos queremos ter ordem e paz. Ok, entendo vocês. Mas, se dentro de um conflito, ele tiver uma motivação, ele vai querer ali ter a paz do fleumático e o melancólico vai prezar pela ordem, tá? Então, aqui, características, né, do melancólico. Já conseguiram identificar algum familiar? Eu tenho um familiar que tem muito características pelo comportamento dele de ser mais metódico. Eu tenho um tio que ele leu a Bíblia, eu acho que umas 5, 6 vezes. E ele riscava a Bíblia toda, toda. Tudo bem que depois, né, com alguns processos que foram acontecendo, ele foi diagnosticado com esquizofrenia. Mas, antes de qualquer CID, quero fazer um apelo aqui para vocês, filhos de vocês, parentes de vocês, antes de colocar um CID, antes de achar alguma neurose, antes de achar algum transtorno, todo mundo gosta de um transtorninho, né? Ah, eu tenho ansiedade, eu tenho compulsão, eu tenho depressão, eu sei, tá? Todos, mas antes disso, qual que é o seu temperamento, né? Todd, a Leia falando, ó, olhando assim a avó materna, a irmã melancólica, observa as características, tá vendo como vai trazendo uma clareza ali com as pessoas do nosso convívio? Então, antes, né, de já levar para esse tipo de análise, que eu com certeza apoio, né, porque nós temos sim os transtornos, temos os diagnósticos e temos os tratamentos, mas antes, volta para isso, ó, volta aqui, ó, para a base, para a raiz, para aquilo que é intrínseco, para aquilo que nasceu com a pessoa, né? Se a gente começa a observar o temperamento a partir dos 7 anos, né, que é o mais indicado da gente observar, como que foi essa criança, por exemplo, hoje, né, diagnosticada com esquizofrenia na infância? Era uma criança mais extrovertida ou mais introvertida? Era uma criança que falava muito ou era uma criança que falava pouco? Era uma criança que era mais rápida ou era mais lenta? Entendem? Gente, isso é muito sério. O estudo dos temperamentos, ele vai libertar as pessoas. Ele vai ajudar muitas pessoas. Vocês entendem aonde chega? Porque eu tenho aqui a minha formação em psicoterapia. Tudo que tem de estudo, tenho a minha outra formação, que é com a base da TCC, que é comportamental. Tudo que tem de estudos, né, com essa base da psicologia, ele foi fundamentado pelos temperamentos, porque tudo precisou sair de algum lugar, tudo teve uma origem e começou ali com os temperamentos. Hoje, a faculdade de psicologia, ela abomina os temperamentos, porque ele não tem base científica, só porque ele não tem base científica. Mas muitos se curvam para o estudo do temperamento, porque ele tem sim essa base simbólica. E hoje, quando a gente começa a observar, olha, crianças com um diagnóstico de hiperatividade, calma aí, ela é uma criança mais para fora, ela é uma criança mais expansiva, ela é uma criança que ela responde rápido, que ela fala rápido, que ela pensa rápido. Então, será que é só uma hiperatividade? O que tem antes dessa hiperatividade? Vamos voltar um pouquinho, um passinho lá atrás? Vamos descobrir qual que é o temperamento da sua criança? Entendem, gente? A importância desse estudo para a vida, para a nossa vida, né? Então, isso é muito sério. Olhem, observem isso, tragam isso para outros cenários, estudem sobre isso. Isso a gente vai
observar em várias situações, crianças, adultos, a gente observa antes de chegar ali num CID, antes de chegar em algum diagnóstico, pergunta, observa. Eu trabalho com muita criança, cada uma tem um comportamento. Tem criança que entra muda e sai calada, só abre a boca porque está no dentista, senão nem abria. Agora tem outras que eu preciso falar, olha, fica quietinho, tá? A tia vai mexer. Ó, só um pouquinho. Eu sei que é o natural dela ficar, parece que tem uma formiga na cadeira, fica assim, se mexendo, se mexendo. É natural. Não adianta, eu não vou conseguir prender aquela criança que ela vai ficar mexendo de algum jeito. Eu só preciso que naquele momento ela ative um pouquinho da frieza, porque ela é muito quente. Vocês entendem? Eu vou conduzindo ela. Olha, a tia Pri sabe que é natural para você. Isso, eu sei que é difícil para você ficar paradinho, mas agora, ó, vamos lá. A tia vai contar só até o número 10, tá bom? Só para a massinha endurecer. E você vai criando outras estratégias. É dessa maneira, gente, tá bom? Então comecem a olhar aí não somente para pessoas, somente como pessoas. Olhem para a natureza de cada um, tá? Então, vamos prosseguir aqui. Outro temperamento agora. Vamos para os componentes quentes, tá? Quente, ele é para fora, né? Ele tem essa característica aí, né, de expansão, ele é rápido, né, componentes quentes são rápidos, e o úmido, ele traz a característica o quê? De envolvimento, né, ele preza muito por relacionamentos, né, essa umidade, e ele traz também ali essa velocidade rápida, e o úmido, as coisas, os acontecimentos que vêm, né, para ele, eles não marcam de uma forma tão profunda, tá? Como nos componentes seco. Então, o úmido e quente, ele vai ser o sanguíneo, né? O sanguíneo, ele é caracterizado por qual elemento da natureza? Quero ver se minhas pupilas estão afiadas. Sanguíneo, fogo, terra, água ou ar. O que simboliza o sanguíneo? O que simboliza? Isso mesmo. O sanguíneo, ele é o ar, né? O ar, ele diz... Alguém consegue segurar o ar? Quem consegue segurar o ar? Por isso, né? E se a gente segurar, colocar ele dentro de uma bexiga, né? Ele, uma hora, ele vai estourar. Então, sanguíneo, caracterizado aí pelo ar, tem essa leveza, né? O sanguíneo, ele tem aí caracterizado também como qual elemento da natureza? Primavera, verão, outono ou inverno? Ele tem tanto a característica com os elementos, quanto com as estações. Sanguíneo, ele vem aí com a primavera, tá? Porque, ai, vamos sair de dentro de casa, tá tudo florescendo, quer relacionamento, quer ir para fora. Lembra que quente é sempre para fora? Sempre para fora, né? Então, características do sanguíneo, ele motiva-se facilmente, ele é altamente entusiasmado, sanguíneos. Lembra que eu fiz o vídeo das mães? Sanguínea, mãe sanguínea, aquela mãe alegre, aquela mãe que vai ali trazer toda a criançada, vamos brincar, não tem problema, depois a gente resolve, tá tudo bem. Então, ele tem esse entusiasmo aí natural. Olha, ele expressa-se e faz amizade facilmente. Ele gosta, lembra que ele tem esse componente do úmido que é para envolver? Ele gosta. A principal motivação do sanguíneo é relacionamento. Ele ama relacionamento. Ele ama estar perto de pessoas. Característica, principal motivação é, sim,
essa questão de fazer amizade facilmente, muito prestativo, alegre, simpático, criativo, tem uma imaginação ardente, além de ser otimista e brincalhão, tá? Aqui estou falando os pontos fortes, tá? De cada temperamento, coisas que vocês já conseguem, né? Quem tem aí às vezes alguém no ambiente de trabalho, que é aquela pessoa que quando vamos fazer alguma festinha, a pessoa já organiza tudo, a pessoa já vai, já compra, já vai na lojinha, já ajeita, já vê, quando vê, do meio-dia para 3 horas da tarde, já montou uma big festa. É essa pessoa, entusiasmo, ela, vamos fazer, e pega um projeto aqui, e fala, ai, também quero esse. Não, dá aqui que eu também quero, eu gosto. Não, já vamos fazer esse outro, não tem problema, vamos lá. Nós conseguimos, a gente consegue, dá certo. Motiva-se facilmente, né? Gosta realmente ali de ser prestativo, quer sempre estar, lembra por causa do úmido, né? Sempre quer estar envolvendo, né? Quer estar ali sempre sendo simpático para poder manter relacionamentos. Então tem esse componente. Então o sanguíneo ele tem essa característica, né? É meio que aquele arroz de festa, né? Ai, vamos, tem uma festa aqui, vamos, tem outra aqui, vamos, tem outra aqui, vamos também, e vai dar tudo certo, e só quero estar no meio da festa, né? Ele é para fora, ele tem essa característica de alegre, né? São esses pontos fortes ali do sanguíneo, tá? Já tem aí, conhece pessoas com essa característica, né? Pessoas altamente ali entusiasmadas. Sanguíneos. Sanguíneo, sabe uma característica muito assim, ó, pontual do sanguíneo. Fala. Sanguíneo adora falar. Por que que ele gosta de falar? Porque ele quer ter relacionamento. Sanguíneo sempre vai estar puxando um assuntinho, sempre vai estar ali te perguntando, sempre vai estar comentando o que aconteceu. Sanguíneo adora falar e ele tem essa necessidade de falar. Vamos trazer aqui um pouquinho para as crianças? Criança que fala demais. Criança que fala demais. Se o pai, mamães me escutem aqui, se os pais não identificarem essa característica na criança e ficar toda hora, cala a boca, cala a boca, cala a boca, você vai abafar esse ar. Você vai abafar essa criança. Ela não vai ali viver aquilo que é natural para ela. Entendem a importância? Então, crianças, eles, quando têm essa necessidade, né, quando eles conseguem expressar ali, né, quem eles são pela fala, eles vivem de uma maneira mais tranquila, porque aquilo ali para ele é muito natural. Então, o sanguíneo, ele adora ouvir a própria voz. Quer se dar bem com o sanguíneo? Deixa ele falar. Pode falar, pode falar, pode falar. Melhor par para o sanguíneo é um melancólico que gosta de ouvir. Ó, é lá. Fala e fala alto. É. Então, tem aqueles que gostam de falar e aqueles que gostam de ouvir. Olha lá. É vergonha lá. Característica. Característica, né? Então, que é ali, ó. Tá aqui, ó. Eu sei que tem mulher aqui que tá solteira, tá na fase do namoro ainda. Vai avaliando isso daí já, minhas queridas. Vai avaliando. Encontrou ali um parceiro que fala demais? Ou pode ser ali uma característica, né? Ai, gente, não aguento. Se a pessoa fala, minha cabeça até explode de tanto que fala. É, fala mesmo. Sanguíneo é metralhadora. Por isso que eu falo que às vezes pode até haver uma confusão aqui com o temperamento da Priscila, né? De já estar 1h30 aqui falando. Mas
há um esforço para servir as pessoas. E eu me tempero com o sanguíneo, vocês entendem? Aqui, a Manu falando aqui, ó. O Davi fala o dia inteiro. É o filhinho dela. E tem quantos anos, amiga, mesmo? 2. Ah lá, já começa ali. Logo, logo, começa a observar um pouquinho mais. Já está conseguindo olhar para ele de uma maneira diferente. É sobre isso, gente. É sobre isso. Não é sobre só vocês saberem as características, mas vocês identificarem. Ah lá, é igual a mim, se esforça para transbordar, porque a maturidade já levou a gente nesse lugar. Por isso que o temperamento, ele não vai nos paralisar, pelo contrário, a gente vai usar o temperamento para canalizar aquilo que a gente tem de melhor e fluir nele, né? Se for mais para falar, se for mais para escutar, se for mais para direcionar. E tem muita coisa aqui que eu tenho para ensinar para vocês. Ok? Sanguíneos são ótimos comunicadores, são bons de venda, eles são desenrolados, eles conseguem aí trazer, né, essas características de ser criativo, carismático, né? Sanguíneo é só no somebody love. Sanguíneos de coração, né? Eles têm sim essa característica aí do ar. Muito, muito incrível. Amo todos os temperamentos. Eu amo todos. Todos, todos, todos. E vamos aqui para o último. Temperamento colérico também, com seu componente aí quente e seco, né? Lembra quente porque ele expande, né? E seco, a característica ali que é mais marcante, né? Marca mais ali as situações. Então, o colérico, ele tem ele é ligado a qual elemento da natureza? Estou fazendo prova aqui já, hein? Fogo, terra, água ou ar? Quem é o colérico na fila do pão? Fogo, terra, água ou ar? Colérico. Colérico é fogo, né? Ele é representado pelo elemento fogo. Das estações do ano, primavera, verão, outono ou inverno? Cadê minha amiga aqui que mexe com as tendências da moda, Manu? Olha o ouro aqui para você aplicar nas suas clientes, hein? Com as paletas aí, primavera, luminante, outono quente. Olha aqui os temperamentos. Colérico, ele vai ser aí o verão, né? Para fora também tem essa característica, tá? Então, aqui, características, né, do colérico: expansivo, prático, isso, lá, os outonos quentíssimos, praticidade, liderança, assertividade, raciocínio rápido, gosta de desafios e competição, trabalhador, educador, pessoa de convicção e vontades forte e com forte determinação e magnanimidade. Coléricos, eles têm essa questão de ser proativos, de ser muito eficientes no que fazem, de ter essa liderança nata, né? Então, eles trazem essas características, né? São os pontos fortes aí desse temperamento: expansivo, prático, liderança, assertividade, raciocínio. Lembra, colérico é rápido? É rápido. Colérico e sanguíneo é do time do bora. Bora, bora. É bora. É bora. Hoje mesmo no ambiente de trabalho lá, eu vi uma moça com temperamento quente. Ela ia fazer uma coisa, depois ela outra. Não, bora, bora, vamos fazer, vamos fazer.
E os temperamento frio, qual que é a fala? Calma. Do calma. Um é bora, outro é o calma. Olha aqui. E no final dá tudo certo. Um é rápido e o outro é lento. E dá tudo certo. O grande X da questão é a gente explorar e se temperar com os outros temperamentos. Mas tem aquele lugar que eu, né, nessa hora do Priscila, bora, bora, tem hora que a Priscila fala, não, chega, para mim deu, me deixa aqui, né? Consigo aqui ficar calmamente, como vocês viram, né? Domingo eu estudei das 10 da manhã às 4 da tarde. E não foi algo sofrido, porque é natural por conta do meu componente frio, entendem? Então, a gente precisa se conhecer, a gente precisa ter essa oportunidade de saber quem nós somos, de responder quem é você. O estudo do temperamento, ele é para isso. Quem é você? Você é mais rápida? Você é mais lenta? Você marca muito com as situações ou você se marca pouco, né? Então, trazer, né, isso aqui, essas características para vocês. E a principal motivação do colérico é o resultado. Você prefere ter paz ou resultado? Resultado. Ele sempre vai ali levar para o resultado. O que importa é o resultado. Vai passar, vai deixar marca, mas ele vai querer chegar no resultado. Aonde que eu já trouxe esse depoimento aqui para vocês. Quando eu conheci meu marido, eu já comecei a analisar as características dele, do qual era o temperamento dele, se ele era quente ou se ele era frio. Priscila, você quis casar com temperamento quente? Não era o que eu queria, mas era o que eu precisava, porque o temperamento quente dele me impulsiona, me faz praticar liderança. Olha a Priscila aqui, liderando mulheres. Quem era a Priscila de 5 anos atrás? Olha a Priscila aqui, se desafiando em fazer outros cursos, outras questões. Olha a Priscila aqui, trabalhando como educadora, quando a Priscila gostaria que seria o mais confortável ali ficar só de plateia. Mas vocês entendem a importância que chega ao ponto que o nosso temperamento ele nem vai aparecer, porque a gente vai estar tão temperada, a gente vai estar tão madura que o nosso temperamento ele tem que ficar escondido. O que precisa é a gente desenvolver a nossa personalidade, a copa da árvore, aquilo que a gente consegue mudar, aquilo que é vegetal, temperamento é mineral, não muda, mas a gente vai desenvolvendo essa parte que é mutável. Olha, mulherada, e essa parte aqui, hein? Falei muito aqui para vocês dos pontos fortes, né? Das características, das forças. E outra coisa, gente, eu gosto muito assim dessa metodologia que vocês já, algumas aqui já estudaram sobre, né, temperamento, já viram aquela lista, né, de característica e defeito. Eu praticamente assim, eu não gosto disso. Para mim, temperamento ele tem as suas forças e as suas fraquezas, né? Porque ninguém gosta de ouvir que você é um defeito seu, ali você ser uma pessoa bagunceira. Ninguém gosta, né? De ouvir que você é uma pessoa procrastinadora. Ah, é um defeito. Isso é sua fraqueza. Todo temperamento tem sua força, todo temperamento tem sua fraqueza. Não vai achando que você aí é a vice-querubim de tudo, não. Todos têm, tá? E as fraquezas aqui, ó. Eu coloquei esse slide justamente para mostrar as fraquezas de cada temperamento, né? Quero trazer. Querem descobrir aí as fraquezas de cada um?
Coloca um joinha aí. Eu tomo mais uma aguinha. Ótimo. Fraquezas aqui do temperamento colérico. Ira. Principal fraqueza do colérico. Ira. E uma coisa que eu esqueci de falar. É difícil a compreensão. Por que que de um componente para o outro? Por que que eu que tenho um componente úmido consigo perdoar com mais facilidade e a pessoa que tem um componente seco tem mais dificuldade de perdoar? Às vezes, o úmido não entende esse movimento do seco, assim como o seco fica indignado com o comportamento do úmido. Ah, perdoou porque é boba. Ah, deu uma segunda chance porque é boba. Não, eu comigo não. Isso é muito importante a gente fazer essa ressalva aqui em aula, tá? Às vezes, não vai entender muito o comportamento do outro, tá? Poxa, mas por que você não perdoa logo? O úmido vai falar para o seco. Não, porque isso daqui me feriu profundamente. Só que na cabeça do úmido, isso é uma coisa muito bem resolvida. É muito mais, assim, é mais simples de ser resolvido do que na cabeça de quem tem um temperamento quente. Então, se a gente pisa na bola com um temperamento que tem um componente seco, é muito difícil. Mas esse temperamento, ele precisa do quê? De um pouquinho de água. Então, ele precisa conviver. Os secos precisam conviver. O colérico e o melancólico conviver um pouquinho com quem tem essa umidade, essa leveza do sanguíneo, essa essa paciência do fleumático, essa calma do fleumático. Vocês conseguem entender que um temperamento vai temperando o outro? Isso, para mim, foi a maior virada de chave, porque não existe desculpa da síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, vou morrer assim, e agora vai ser assim. Não. Temperamento não é desculpa, né? Temperamento, ele é, sim, algo imutável, é mineral, mas nós devemos desenvolvê-lo, tá bom? Então, aqui, fraquezas, e para cada fraqueza a gente tem receita, a gente tem um método, a gente tem um movimento que a gente precisa fazer, né? O colérico, ele tem essa fraqueza, né? Que é a ira. Por ele ser muito rápido, ele é o quê? Impaciente, ele tem essa questão de ser muito controlador, muito explosivo, ele tem sim, né, essa fraqueza, tá? Sanguíneo, qual que é a fraqueza do sanguíneo? O sanguíneo, ele é inconstante, uma fraqueza, porque começa uma coisa, não termina, começa um curso, não termina, começa um projeto, não termina, começa uma reforma da casa, não termina, começa a planejar uma viagem, mas não termina, muito inconstante. Começa um relacionamento, mas também, não tá tão legal, vou soltar, não termina, não vai, não conclui. Então, essa inconstância, muito ali, às vezes guiado por essa emoção também, o sanguíneo, por ele ser tudo muito, né, muito entusiasmado, ele tende, né, a ter sempre ser guiado por esse entusiasmo. Lembra, o ar, ele é solto, de todos os temperamentos, o ar é o que é mais, vamos dizer assim, mais desafiante. Se você tem um relacionamento com alguém que é sanguíneo, é muito complicado você falar para essa pessoa ficar em casa. Entendem como que é a dinâmica dentro do relacionamento? Mas tudo precisa o quê? Primeiro, se conhecer e depois você vai conseguir compreender o outro, tá? Temperamento fleumático. Ó, qual que é a fraqueza do fleumático? Apatia, né? Indiferença, muito acomodado.
tende a ser um pouco mais procrastinador. Mas, Priscila, eu sou colérica e também procrastino. Sim, todos procrastinam, cada um com a sua motivação. O colérico, ele vai procrastinar para não levar no resultado. Mas o fleumático, ele tem muito estabilidade, né? Olha que eu fiquei tantos anos na tal da estabilidade do funcionário público, porque ali eu estava o quê? Numa situação acomodada, estava ótimo. Mas quando eu comecei a conviver com pessoas de temperamento quente, eu falei, opa, não, eu posso ser mais do que meu temperamento. Eu preciso ser mais do que isso. Entendem? E aqui, algumas fraquezas também do melancólico. Tendem ao perfeccionismo por prezarem muito pela ordem, né? Tendem a ter ali um senso crítico um pouco mais aguçado. Lembra que eu falei que o melancólico, ele tende muito à justiça? Não é justo. Não é justo. Então, tem sim, né? Essa é a fraqueza. Às vezes, um pouco pessimista, um pouco incrédulo. Às vezes, conviver um pouquinho mais com quem é o temperamento otimista. Melancólicos, convivam com sanguíneos. Vocês vão ver, vão se temperar um pouquinho. A gente sempre tem que perguntar o que eu posso aprender com outro temperamento. A gente sempre tem que buscar. Hoje eu falo que eu sou muito consciente das amizades que eu faço. Eu sou interesseira nas minhas amizades. Eu gosto de estar perto de pessoas que vão neutralizar as minhas fraquezas. Se eu sou ali acomodada, eu preciso estar perto de quem não é acomodado. Eu preciso estar perto de quem foca no resultado. Entendem? Como tudo isso vai se temperando? É dessa maneira que eu gosto de ensinar temperamentos. Eu acho que isso faz muito sentido. E sobre isso, temos essa mentoria aqui. Essa aula que eu distribuí aqui para vocês, ela vem justamente para trazer essa clareza aí dentro dos relacionamentos de vocês. Vocês vão terminar essa aula aqui, já está acabando, com muitas dúvidas. Mas aqui, vocês já conseguem identificar um pouquinho se você é mais quente ou se você é mais fria? Pelo menos com essa aula, vocês já conseguem identificar. Quem é quente, escreve aí, quente. Quem é frio, escreve frio. E se você consegue aí identificar já, se você é frio e seco, frio e úmido, coloca aí, frio, mas é um frio melancólico, frio fleumático, frio e úmido, boa, frio, fleumática, frio e úmido, quente e úmido, olha lá, já estão conseguindo aí identificar um pouquinho. Vocês entendem que isso precisa ser passado dessa maneira para vocês identificarem qual que é a sua reação, é rápida ou é lenta, né? O quanto os acontecimentos marcam em você, marcam de forma breve ou de forma profunda. Isso é sobre os estudos do temperamento. Isso é algo que, assim, não tem mais volta. Vocês vão aqui, ó, como eu digo sempre nas aulas, isso daqui é para quê? Para você compreender melhor as pessoas, para você compreender-se, aceitar-se. Lembra, não existe temperamento melhor ou pior. Existe o que é melhor, se existe, olha, não, é melhor só a primavera. Não, só a primavera é melhor. Não, só o verão é melhor. Ou só o outono é melhor. Cada um tem o seu propósito.
Cada um tem o seu propósito. Cada um tem a sua função, entende? O que a gente precisa, se nós somos criados para nos relacionar, a gente precisa aprender a relacionar com os outros temperamentos. A gente precisa aprender a lidar com os outros temperamentos. Não existe temperamento bom ou ruim. Todos têm suas forças, eu acabei de mostrar para você. Fiz questão de mostrar, todos com as suas forças e todos com as suas fraquezas. O que a gente vai fazer é isso, é aprender a como lidar, a como eu vou potencializar. Se eu sou boa para falar, como que eu potencializo isso? Se eu sou boa para falar, aonde que eu parei? Aonde que foi que isso não permitiu mais que eu falasse, né? Se eu sou muito calada, aonde que eu posso me encaixar melhor? Aonde eu posso ensinar as pessoas melhor nisso? Todos têm a sua devida e extrema importância. A gente só precisa entender que as pessoas não são iguais. Elas são semelhantes. Priscila, existe dois coléricos igual? Não, não existe. Porque cada um tem ali consigo, carrega as suas experiências, o seu ambiente, a sua família, as suas crenças, isso chama personalidade. Mas a inclinação natural dele sempre vai ser rápido, sempre vai ser ou para quentura, ou né, o elemento fogo, ou o elemento ar. Priscila, mas eu sou flemática, minha irmã é fleumática, e a gente é diferente. Ela marca um pouco mais as coisas nela. Ah, aí é uma outra conversa que é um aporte, que eu nem vou entrar, que isso daqui é muito para a cabeça de vocês. Mas às vezes ela foi ali no ambiente, conviveu, por exemplo, com alguém que tinha um componente seco, ou uma mãe colérica, um pai colérico, um irmão mais velho, melancólico, que tinha o seco também. E aí acabou absorvendo aquilo. Mas o natural dela é ela ser fleumática. E ponto. Ela é mais úmida do que seca, é mais seca do que úmida. Não, isso daí é muito para nossa cabeça. Você só precisa entender quem é você, qual é a sua inclinação natural, para você aprender a fazer melhor gestão das suas emoções e dos seus comportamentos, melhorar, sim, os seus relacionamentos. Vocês entendem que agora vocês conseguem olhar diferente para as pessoas? Vocês vão de primeira aí, nossa, mas o que será que é meu filho? O que será que é meu marido? E a mulher que trabalha lá comigo, o que será, hein, que eu vou encontrar amanhã? Começa a observar o comportamento. É a pessoa mais para fora ou a pessoa é mais para dentro? Começa a observar o que a pessoa faz de forma natural. Se é mais essa questão de envolver, né? Ou se tem mais um componente de romper. Então, entenda isso para melhorar cada vez mais seus ambientes. Você consegue olhar diferente para as pessoas, né? Entendendo que isso é transformar toda essa confusão em clareza, né? Melhorar, trazer relacionamentos mais leves, fazer com que os relacionamentos não fiquem tão pesados, que você pare de cobrar que as pessoas sejam como você. Elas podem ser parecidas, mas elas nunca vão ser iguais e elas nunca vão ser quem você gostaria que elas fossem. Por quê? Você gostaria que no inverno fizesse calor? Não faz sentido, o inverno é inverno. Vocês entendem? Ele é mineral. Foi assim que foi feito. Temperamento é a mesma coisa. Não adianta você querer cobrar de uma pessoa que é lenta que ela seja muito rápida. Não adianta. Para. Olha como é menos desgaste na vida do crente. Não é melhor? Ai, Senhor. Aqui, olha, tudo
que um dia eu convido vocês para vocês que tiverem, né? Eu tô para começar aqui uma mentoria sobre isso para o mês de junho. Aqui, o que a gente vai aprender com tudo isso, né? Para aquelas que quiserem, principalmente vocês que já estão aqui, ó, tudo na ponta da... Saber como lidar com cada temperamento. Pri, como que eu lido com a criança de cada temperamento? Como que você lida com a criança colérica? Criança colérica, ela vai ali, lembra? Liderança. Criança colérica, ela vai ser mais impaciente. Criança colérica, ela vai ser mais determinada. Ai, como que eu lido? Eu que sou uma mãe sanguínea, como que eu lido com essa criança? Os dois quentes, né? Os dois para fora. Ai, meu Deus, vai pegar fogo nessa casa. Será que o fogo apaga o ar apaga o fogo? Como é que a gente vai fazer? Então, os pais de cada temperamento, quando eu olhei e consegui analisar o temperamento da minha mãe, meu Deus, a minha vida mudou. Eu sei qual que é a inclinação natural dela, por isso que eu não posso esperar que ela seja diferente daquilo, a não ser que ela amadureça. É esse o nosso objetivo. Mas naturalmente, de, de, de instinto, né? O temperamento é aquele algo instintivo, né? Os temperamentos quentes é aquele que, quando ele vem uma ofensa, às vezes ele vai falar, você vai responder? Ai, depende. Aí você fala assim, mas qual que é a sua vontade? Se você falar isso pro quente, ele vai falar assim, eu queria responder. Ai, queria. Ele vai bater de pronto. E quando você fala isso pro frio, não, eu queria responder. Eu respondi, mas depois eu fiquei meio assim. Por quê? A vontade era calar, não era falar. Entendem? Então, a gente vai aprender também a lidar aí a vida espiritual, né? Tão legal, cada temperamento aí na sua vida espiritual, quais as práticas espirituais aí de cada temperamento, as profissões que são ali mais indicadas para cada temperamento, né? Tendem a, a fluir para cada temperamento. O temperamento na vida 2, a gente vai ter oportunidade, tanto é que eu tenho esse livro aqui, ó, Os 4 Temperamentos, né, do casal, ó, gracinha também. Aqui, olha, entende, né, como que a gente desvenda aqui os 4 temperamentos como lida com, ai meu Deus, sou casada, temperamento frio casado com temperamento quente, como é que faz? E se os dois é frio, Priscila, como é que fica? Será que dá bom? Dá bom também, ou se dá. A gente precisa aprender a lidar. E essas dicas práticas, né? Coisas assim de tarefas mesmo para vocês aplicarem. Poxa, aqui vai ser, ó,